E eu acredito que esteja próximo. Não sei se é porque eu tô acompanhando muito, mas eu acho que esteja próximo. Eu até comentei com você nos bastidores. Bem próximo. Mas eu não sei se próximo da nossa geração. Eu acredito que próximo... Você acha que eu acho nossa, que em próximo... Em vida. Eu acredito... Eu sou do time do Edson. Eu tô achando que... Se eu viver até 2030, eu vou ver. Eu acho que 2030... Acho que... 2025 já tava muita coisa. 2026 falou que é o ano do checkmate, né? Dentro da internet. 2025 a gente deve ter alguma coisa até o final do ano, né? Bombástica já acontecendo aí, que já é a preparação. Vocês acham que o Papa americano foi nomeado lá por acaso? Não, então traz pra gente aí, Edson. Por que então? Fala pra nós. Porque, veja só, quem que tá capitaneando todo esse negócio de divulgação? É o Trump. Tá. Né? Na campanha ele falou, eu quero liberar tal. Americano. Sim. Aí tá tendo as audiências aonde? Nos Estados Unidos. Eles são o porta-voz O Trump, antes de ser anunciado o Papa, vocês viram na rede social, ele se vestiu de quê? De Papa. Ele já sabia. Por quê? Porque tendo um Papa americano vai facilitar com que essa galera fiel ao catolicismo seja preparada. Você acha que o Papa já não tem um discurso? Quando acontecer essa revelação de STF, já está pronto. Ele só vai lá e vai ler esse discurso. Para quê? Porque tendo um Papa americano, ele vai facilitar a divulgação desse tipo de informação e da fixação dessa verdade junto aos fiéis de uma forma mais determinante. Né? Então, por isso, as outras religiões vão sofrer impacto? Vão. Mas não tanto assim. O espírita não, que ele já acredita até em vida, em outros planetas, Marte, não sei o quê. Então esse daí não vai ser impactado. Mas o evangélico vai ser o que vai ser mais impactado. Mas não é tão grande assim, né? Dá para você contornar a situação e depois entrar Você acha que dá pra contornar? Dá, porque na Bíblia... Traz pra gente. Na minha casa do meu pai existem várias moradas. Sim. Traz isso daí pra gente. Não, mas vamos pegar, por exemplo, uma igreja extremamente conservadora. Aí... Né, assim, você não acha que vai... A visão que eu tenho desse fenômeno é que quando acontecer esse contato direto, que algumas religiões vão repelir como... Demônio, vai falar, são demônios. Eu vejo dessa forma. A gente pode pensa ser, mas eu tenho uma leitura diferente. Qual a sua leitura, Edson? Você é que você tem fé em Deus. Não estamos sozinhos, né? Mas daqui a pouco eles vão falar assim, o fato de não estarmos sozinhos, isso só comprova a grande, né, a magnificência no poder criativo de Deus, que criou todas essas coisas. Criou o universo e tudo mais. Então, em pouco tempo, essa galera toda, ela vai entrar numa normalidade e daqui a pouco isso daí ficou no passado, tá? Vai ser só aquele choque momentâneo, porque, eu fui ensinado durante minha vida toda que eu estava sozinho no universo, né? Aí a Bíblia não fala a respeito de vida extraterrestre, mas você leu os apócrifos? Lá tem uns negócios diferentes, né? É porque a Igreja Católica, os concílios não quiseram manter certos livros como livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, mas foi a Igreja que decidiu. Agora, com que objetivo? Até porque no relato da Bíblia... Não causar certo... É que nem, por exemplo, você pega o livro de Enoque. Vamos falar. O livro de Enoque, o livro de Enoque traz é um livro apócrifo. O livro de Enoque, ele é relatado, ele é citado no livro de Lucas. Numa parte lá, Então, se ele é citado num dos livros que são canônicos, que faz parte da Bíblia, por quê que ele não é considerado como um livro canônico? Porque ali fala de seres diferentes. Então tem certas coisas que seria difícil para naquela época explicar para a igreja, já que a igreja queria um domínio sobre os fiéis. E mesmo porque a Bíblia, ela é um manual de salvação do ser humano. Então o objetivo dela, ele foi construído ali com o objetivo da salvação do ser humano. E não de divulgar coisas ufológicas ou coisas desse tipo. Não servir ao propósito. Não, né? Mas Edson, você que tem esse conhecimento, dentro da própria Bíblia, se a gente for estudar a fundo, tem relatos que falam em parábolas.
Na casa do meu pai existem várias moradas. Então, isso é um grande equívoco que alguns ufólogos místicos ou espiritualistas usaram durante muito tempo. Tá. Quando você estuda a Bíblia, eu fiz 2 bacharéis de teologia, né? Até para não ficar na dúvida. Tá aqui, ó, minha carteirinha de teólogo. Teólogo, gente. Edson Boaventura Júnior. Aí, ó. Eu sou teólogo. Teólogo, então, hein? o que acontece? Nesses bacharéis, porque eu tinha muita dúvida também. Tá. Falo, será que tem alguma coisa ufológica na Bíblia ou não? E o que a gente descobriu? Que esse negócio, a casa de meu pai tem muitas moradas, ele é um texto que acabou virando pretexto porque estava fora do contexto do texto bíblico. Quando você analisa uma certa parte bíblica, você tem que analisar o contexto da história. E qual que é o contexto? Jesus iria ser morto, crucificado e voltaria para Deus, para o Pai. Então ele estava falando para os discípulos que ele iria preparar lugar, iria preparar a morada. E ele não está falando assim que existe, na casa de meu pai tem muitas moradas. Ele não está falando que existem planetas habitados. Não é isso. Porque a palavra em hebraico, ou a palavra em grego koiné, dependendo do livro que está escrito isso, ela vai te trazer a tradução correta daquele negócio. Ele não está falando ali de outro planeta, de outra coisa. E sim, simplesmente que ele iria morrer, ia para o local e depois os discípulos em algum momento iriam morrer e estaria preparado este lugar lá para eles. Né? Então é nesse contexto, só que as pessoas distorcem um pouquinho, né, a Bíblia para falar, não, a casa de meu pai tem uma morada, mas isso aí é totalmente equivocado. Na Bíblia a gente tem 2 passagens que elas poderiam sinalizar alguma coisa diferente, né? Uma delas é a questão do visão de Ezequiel, né? Só que se a gente for ver... Oi? Dos querubins? Não? Isso, da nave com os querubins e tal, das rodas lá, isso. Né? Acho que, se não me falha a memória, no capítulo 18 de Ezequiel, a partir do versículo 1. Então fala essa história. Essa história, a gente tem que dar um desconto. Porque assim, quem que era o profeta Ezequiel? Era um profeta que tinha muitas visões. A tradição bíblica fala que ele era meio esquizofrênico. Então, quando a Bíblia fala que é visão, não é que aconteceu de fato. Não foi uma coisa real, sólida que aconteceu. É uma visão. Então pode ter sido um sonho, uma visão, ele estava fora de si, ou talvez a esquizofrenia causou aquilo. Agora, o que é muito curioso na história de Ezequiel é que um engenheiro da NASA chamado Joseph F. Bunrich, ele leu a Bíblia e achou que aquilo ali era uma máquina tecnológica. O que ele fez? Patenteou. Pode ir lá na marca de patente, você vai ver. Joseph Bunrich tem um objeto em forma de pera invertida, com haste, os trem de aterrissagem, que foi patenteado pelo Joseph F. Bunrich, esse engenheiro da NASA. Ou seja, isso é interessante. E posterior a essa patente do Joseph Bunrich, nós temos aí o caso, por exemplo, de Cocoyoc, no México, em 1973, e temos um caso em Portugal, em 1990, que mostram objetos voadores não identificados com a mesma aeroforma. Agora fica a dúvida, a pergunta, né, de $1 milhão. Será que esse objeto que foi fotografado é um OVNI de fato, ou é uma engenharia criada com base nessa patente do Joseph Bunrich, que foi baseada num texto bíblico? Olha que coisa... Que foi baseado, talvez, num avistamento. Num avistamento ou não. Agora, uma outra coisa que eu vou contar agora para vocês aqui, que é interessante na Bíblia. Profeta Jonas, né, no livro do profeta Jonas, a gente tem aquela passagem bem conhecida de todo mundo, que ele teria sido lançado por ter não feito a vontade de Deus, né? Ele tinha que ir para Nínive, então ele foi lançado dentro do ventre de uma baleia ou de um grande peixe, certo? Não é essa história que sim. Houve nas igrejas e por aí, seja independente de qualquer religião. Então, isso está equivocado. Por quê? Porque se você pegar a palavra em hebraico dessa passagem, você vai ver que ali a tradução melhor seria máquina tecnológica de Deus.
e não grande peixe e não baleia. Porque os termos para baleia, grande peixe, no hebraico é totalmente diferente. Então, a gente não consegue explicar o que é essa máquina tecnológica de Deus. Essa máquina esquisita. A gente não sabe. Então deixou em aberto Então, ali. é mais fácil você usar de uma alegoria de um grande peixe, de uma baleia, para que os fiéis entendam melhor essa questão, né? Agora, a Bíblia, então, assim, ela não é tão clara nessas questões, embora tenha alguns indícios. O livro de Enoque aí já é apócrifo, traz alguma coisa mais clara, mas se você pegar outras religiões que não o cristianismo, você vai enxergar de forma mais clara essa presença alienígena ou de outra dimensão, sei lá, de seres espirituais diferentes. Por exemplo, no Kandisur tibetano, no Mahabharata dos Vedas, no Ramayana, em tabuinhas de argila dos sumerianos, que são aquelas escritas com cuneiformes. Isso é interessante. Né? Então você tem algumas coisas mais antigas com cunho religioso de outras civilizações que nos trazem mais claramente a temática OVNI. A gente está falando de registros bíblicos porque são registros antigos, né? Sim, Assim, mas tem mais antigos ainda, né? Pinturas rupestres, né? Igual você visitou no Sim, Nordeste, sim. né? A gente fala do México, os maias, né? No México, Chichén Itzá. E o curioso é que essas imagens, essas pinturas, elas conversam entre si no mundo todo. No mundo inteiro. Isso, pra mim, a conta... A gente vê no Peru. Então, assim, se a gente for analisar, é muito mais antigo que o cristianismo. Ó, pinturas rupestres, seres que foram pintados há milhares, né? E daqui de são... anos, e que mostram seres com capacete, né? Que mostram... Olha isso. Assim, por exemplo, isso aqui lembra o Grey, né? Aquele cinzento de olho preto. Isso aqui é feito pelos aborígenes da Austrália. Aqui, por exemplo, você vê em Utah, nos Estados Unidos, esses mesmos seres com olhos grandes, né? Eles casam com esses aqui. Exatamente. Aqui, ó, seres com capacete e antenas. Ali, na parte de cima, você vai ver um serzinho também. Tô vendo com aqui, antena. Aqui, seres com capacete. Então, aqui, ó, capacete, inclusive com 4 dedos e acenando, tipo, não tenha medo, viemos em paz, né? Ou só vem 4. Vamos levar de 4. Tem 4 assim, né? Viemos em 4 seres, né? Vou levar 4 pessoas. Então, vou abduzir só 4. Isso a gente não está afirmando. Vou mostrar para o público de casa. Sejam os seres, mas são coisas curiosas que a arqueologia clássica não explica, né? E que lembram muito os seres que são relatados pelas testemunhas, né? Que tem esses contatos de terceiro grau com os seres. E aí não muda nada a sua fé. Nenhuma. Para deixar claro para o público de casa. Ó, eu vou mostrar aqui as imagens que o Edson trouxe e elas conversam, tá, gente? Ó, essa daqui essa primeira aqui conversa com essa daqui. E olha só um Grey como que ele é bem parecido com essa Vondina, né? Essa aqui de baixo é a Vondina, que é a deusa da Via Láctea dos aborígenes australianos. Então lembra muito um Grey. A da anteninha aqui, que o pessoal não vai enxergar, é bem pequenininho esse daqui, ó. Ó, tá com a anteninha. E eles foram pintados, agora esse daqui tá com capacete, gente, ó. Dá uma olhada na Índia, Estados Unidos, Espanha. Aqui é do Brasil. Deixa eu ver, do Brasil tá... Do Brasil, o pintor não foi muito bom, não, viu? Isso aqui é um livro que eu escrevi alienígena no passado do Brasil. Trazem casos aqui a gente vai falar ainda. Calma aí. Que apareceram no Brasil. Mas só para fazer um link com isso. São seres que tinham capacete e antena. Olha aqui, gente. Então você tem, por exemplo... 1931. Você vai falar nas 1931, caso de Campinas, do José Florencio. Foi a primeira abdução lá em Campinas, no interior de São Paulo. Aí temos ali 1969, em
Pirassununga, interior de São Paulo, o caso Tiago Machado, que foi investigado pela Aeronáutica Brasileira, e o caso da Chapada das Mesas, no Maranhão, foi durante a Operação Prato, né? Que é bem conhecido, o fenômeno chupa-chupa no Pará. Em 77, né? Maranhão e Amazonas, em 77, onde a gente vê um ser aí também com capacete, aqueles olhos pretos, né, o grey, e com antena nos capacetes. Então veja que os casos ufológicos, eles guardam uma certa semelhança com as pinturas rupestres em todo o mundo. Muito parecido. Agora o Lauro falou que mostrou o quadro aqui que só levava 4 na nave, né, Lauro? Vamos abduzir 4 de cada vez. Agora deixa eu te falar um negócio. Lauro, o Edson deu o relato dele aqui. Achei muito coerente, não muda nada a fé dele. Sim. Ele crê em Jesus, Deus, o Criador do Universo. Acho muito legal. Eu queria saber de você. Qual é a sua crença nessa questão? Se a ufologia mudou a sua crença, se não mudou, você ficou mais... Não sei. Eu queria saber de você essa questão. Sim, eu fui criado no interior de Minas Gerais. Tá. Predominantemente católico, tradicionalmente católico, fervorosamente católico. E cresci dentro da igreja católica, continuo frequentando a igreja católica com minha esposa, minha filha faz a catequese e tudo mais. Mas o meu entendimento de Deus hoje é completamente diferente do que pregam as religiões. Eu entendo que o nosso conhecimento, né, o que a gente chama de Deus, é um conhecimento que a gente não se apropriou. Assim como a gente já considerou o Sol um Deus, eu acho que esse Deus ocidental, né? Ele é uma imagem e semelhança do homem. Entende? Eu acho que nós o criamos como nossa imagem, como uma referência de onde devemos chegar, de como devemos ser, estar, mas eu não acho que ele seja uma persona. Eu acho que é um conhecimento que nós devemos, um estado, sabe? Meio que um nirvana. E eu acho que as religiões são caminho para isso, né? É uma ponte para se acessar esse lugar, esse estado de plenitude, que é o que eu chamo de Deus. Então, por mais que eu não acredite, não siga exatamente a Bíblia como uma referência, eu tenho várias condutas que são moldadas pela Bíblia, porque eu acredito que o conhecimento ele pode ser extraído de fontes diversas, sabe? E se aquilo te faz uma pessoa melhor, é o que justifica para mim. Então, o meu entendimento de vida e sobrenatural e origem, para onde nós vamos, eu não tenho uma resposta fechada. Eu estou aqui para descobrir. Então, por várias vezes eu tenho um entendimento, e quando eu acho que eu estou próximo dessa resposta, de entender como funciona a vida e tudo mais, acontece alguma coisa e muda completamente a minha visão. Hoje, o entendimento que eu tenho de Deus é esse, que é um conhecimento que nós ainda não acessamos, e o caminho para ele, eu acho que é o que Jesus falou. Sabe, assim, quando Jesus fala que ele é o caminho, se você observar a vida e a conduta de Jesus, é um exemplo. É um caminho para chegar ao Deus, né? Aquele estado, aquele conhecimento. Então, o que eu tento seguir na minha vida é isso. São bons ensinamentos que me levam a ser uma pessoa melhor. Claro que eu fracasse muito nessa caminhada. Mas isso me abre portas para entender a vida com outros olhos, inclusive o fenômeno ufológico, que aí, trazendo essas abordagens que você trouxe, né, dessa perspectiva de que a Bíblia foi inspirada em eventos ufológicos, né, ou alguns episódios, para mim faz muito sentido dentro dessa narrativa, sabe, de que era um conhecimento que aquelas pessoas não conseguiam descrever, como o Edson trouxe aqui a passagem do grande peixe, né, que na verdade era uma máquina tecnológica de Deus, a melhor tradução. É isso. Naquele momento, o que era uma máquina tecnológica de Deus? O que aquele formato mais se assemelhava para o entendimento daquelas pessoas, para acessarem esse conhecimento que vão te levar na direção do que é Deus? Uma baleia. Então, vamos nos apropriar disso. Eu acho que hoje, em 2025, o conhecimento que nós temos, ele vai até aqui. Mas o que a minha filha vai ter em 2070, 2050... vai mostrar que o que a gente sabia era só o começo, era só um pedaço. Era só a pontinha do iceberg, né?